Boa noite aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje nós vamos fazer a leitura e o comentário de uma questão de O Livro dos Espíritos que está contida na parte segunda do capítulo terceiro, Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual, de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, no item Separação da Alma e do Corpo. Kardec, na questão 161, pergunta aos espíritos: na morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não estão enfraquecidos pela idade ou por doenças, a separação da alma e o término da vida ocorrem simultaneamente? Então, Kardec quer saber dos espíritos sobre essa questão no momento da morte que acontece, e aí ele cita a morte violenta, acidental, né? Se essa separação entre a alma e o corpo físico, ela acontece simultaneamente. Ou seja, se acontece os dois juntos simultaneamente. O corpo e a alma, né? E ele cita aqui, por exemplo, que ele fala sobre a questão que os órgãos ainda não estão enfraquecidos pela idade ou por doenças. Por que ele quer dizer sobre isso? E a gente vai ver aqui. Mas vamos à resposta da questão. Aí os espíritos respondem. Geralmente, essa separação, né? Geralmente é simultâneo, mas em todos os casos o momento dessa separação é muito curto. Então ele diz que geralmente é simultâneo, né? Mas que em todos os casos acontece que esse momento dessa separação é muito curto, né? Então a gente vê que a gente precisa entender também que durante a vida o espírito, né, se liga ao corpo físico através do perispírito. Então o que é o perispírito? O perispírito é uma substância que envolve o espírito, ou a alma, no caso do corpo físico encarnado, né? Então esse perispírito ele envolve o espírito e se liga ao corpo físico. Tá? Então, numa morte, num choque violento, né? Essa separação ela acontece, mas ela acontece muitas vezes de forma traumática, né? Porque, inclusive, aqui a Kardec cita que, no caso dos órgãos ainda não estão enfraquecidos pela idade ou por doenças, é porque quando nós vamos envelhecendo, esses laços perispiríticos eles vão ficando mais frouxos, né? E aí, quando acontece a morte, por exemplo, de uma pessoa velha, né, bem idosa, quando ele desencarna, isso acontece naturalmente e até tranquilamente, vamos dizer assim, né? Esses laços se rompem com bastante facilidade quando há na velhice, mas os jovens, principalmente quando há uma situação dessa de acidente, a gente sabe que é um pouco mais traumático, né? Mas essa separação, evidentemente que ela vai acontecendo, né? Pode ser em tempo um pouquinho mais longo ou um pouquinho ou mais curto, depende da situação, da condição da pessoa, né? Se é uma pessoa espiritualizada, se é uma pessoa, né, bondosa, caridosa, preocupada com as leis de Deus, né? Preocupada com a moral, com a honra, né? Essa separação ela é muito menos muito menos traumática, né? Não deixa de ser traumática, mas é menos, tá certo? Bom, eu gostaria de contar para vocês aqui sobre
um acidente que aconteceu há 7 anos atrás. Ele ocorreu dia 29/11/2016. Então, num avião que levava o time de futebol da Chapecoense para participar da final da competição da Copa Sul-Americana. Esse avião, ele não conseguiu chegar ao seu destino final. Uma tragédia, né? O avião caiu antes de chegar em Medellín, na Colômbia, e 71 pessoas perderam a sua vida física, né? Então foi muito comovente na época, né? Ali estavam os jogadores de futebol da Chapecoense, a comissão técnica, evidentemente a tripulação, convidados, jornalistas e tal, para essa partida que ia acontecer lá na Colômbia. Mas infelizmente, uma pane seca, né? O avião acabou o combustível e se precipitou lá na selva, tirando a vida aí de 71 pessoas. E esse evento trágico, ele foi muito divulgado, né? E a repercussão foi muito forte para todos nós do Brasil, para o pessoal da Colômbia, que se sensibilizou muito também com esse acidente. Mas a gente viu essa repercussão na questão material. E agora nós vamos contar para vocês o que aconteceu na questão espiritual, né? Sob o ponto de vista do mundo espiritual. Então, pouco mais depois de um ano de ter acontecido esse acidente fatídico, né? Esse voo, né? Pouco mais de um ano, na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, pela psicografia do médium Hamilton Júnior, o espírito Eduardo Luiz Press se manifesta. Ele se manifesta aqui, então, o Eduardo, que ou simplesmente Cadu, que era o diretor do time da Chapecoense na época, né? Agora, do outro lado do mundo, do outro lado lá, no plano espiritual, ele se manifesta para contar, né, o que aconteceu sob o ponto de vista do mundo espiritual, né? Então, eu vou transcrever apenas parte da mensagem dele. Abre aspas. O que me parece ser injustiça, quando visto de cima, todas as ideias e conceitos sobre o divino são repensados, refeitos, colocados em testes e refazimento. Quero, primeiramente, que saibam que nada acontece por acaso. Não existem vítimas no universo. Colhemos o que plantamos. Aprendo aqui que esta é a lei universal e inalterável. A lei de ação e reação. Todos nós estávamos seguindo uma programação. Estávamos juntos em outras vidas e provocamos vários desastres aéreos no tempo das guerras. E a boa justiça divina nos chamou para o acerto. Fecha aspas. No final da psicografia, Cadu então relata que caiu em sono profundo, mas antes ele percebeu-se junto à querida vozinha que o acolhia com muito amor e dedicação. Então, mas todos do voo foram prontamente socorridos pelos médicos e enfermeiros do além-túmulo durante a tragédia. Quando recebemos informações como essas, esclarecedoras, reveladoras, percebemos a grandeza e a justiça de Deus, né? A justiça perfeita do nosso Pai Celestial. Quando penetramos nos enigmas outrora desconhecidos por nós, mas agora com absoluta clareza de exposição,
vemos que nada é por acaso e colhemos o que plantamos, como bem expôs Cadu Press. Vimos assim um resgate coletivo diante da lei de ação e reação. Então, Deus reuniu todas essas pessoas que cometeram, vamos dizer assim, atrocidades no passado, todos se reuniram para resgatar, né, uma situação indesejada, uma situação ruim do passado. É assim que acontece diante da lei maior do nosso Pai Celestial. Somos todos, bons ou maus, filhos do Pai Celestial. Portanto, Deus não desampara ninguém, como vimos aí no acidente, que todos foram prontamente socorridos pelos enfermeiros, pelos médicos, né? E Deus, ele tem em Jesus o nosso seguro amparo e proteção para todos os momentos de nossas vidas, momentos bons ou momentos maus. Que a paz de Jesus esteja conosco. Obrigado.